Vamos continuar falando sobre exemplos de interdisciplinaridade. Então, nós podemos observar que nos anos 1970 houve um caminho de uma convivência mais do tipo multidisciplinar para uma convivência interdisciplinar entre essas disciplinas aí colocadas. Então, em torno aí dos anos da década de 1970, nós tínhamos a área de psicologia cognitiva e a área de neuropsicologia. Essa área de psicologia cognitiva se desenvolvia bem por essa época a partir de procurar explicar os processos cognitivos de uma maneira semelhante ao funcionamento do computador. Então, digamos que eles se comparavam quando, dentro desse olhar da informática, da cibernética, como se estivessem tratando mais do software, ou tratando mais de como os programas se articulam, e não através dos instrumentais, lá das ferramentas, dos materiais que fazem parte do hardware do computador. Então, digamos assim que eles comparavam o que havia na época que era chamado de neuropsicologia, que fazia estudos mais do tipo anatômicos, eles comparavam ao hardware do computador. Então, a área da psicologia cognitiva dizia assim: o que nos adianta olharmos para as peças que formam ali o computador? O que nos interessa são os programas desenvolvidos pelo computador, comparando o encéfalo ou o cérebro a um computador. Já a área de neuropsicologia procurava se ater mais às funções correlacionadas com as áreas anatômicas. Determinadas áreas do cérebro poderiam estar relacionadas com certas funções cognitivas, né? Memória, atenção, assim por diante, emoções, até que lá pelo fim dos anos 70, começo dos anos 80, o que aconteceu é que estas duas áreas começaram a chegar nos seus limites para explicarem as várias questões que surgiam, tanto no que diz respeito a conceitos, como no que diz respeito a métodos utilizados. E eles passaram a se abrir ao outro campo. Então, digamos, a psicologia cognitiva e a neuropsicologia tinham uma convivência, antes dessa necessidade mútua, uma convivência do tipo multidisciplinar. Eles mal sabiam um do que o outro estava tratando, inclusive em termos de linguagem. E a partir do fim dos anos 70, começo dos anos 80, eles começaram a precisar, para avançar, começaram a precisar de um pouco da outra área. A área de psicologia cognitiva precisava de aspectos da neuropsicologia e vice-versa, de tal forma que da junção, houve até uma espécie de junção entre esses dois campos que formou a área de neuropsicologia cognitiva. Então, a área de neuropsicologia cognitiva é uma área interdisciplinar que vai ser formatada a partir de um certo entrosamento dessas áreas que têm uma correlação multidisciplinar, a psicologia cognitiva e a neuropsicologia, ambas tratando
de certa forma, do cérebro ou das funções cognitivas, mas de ângulos, de pontos de vista diferentes, usando linguagens diferentes. De tal forma que, quando surge a neuropsicologia cognitiva, ela inclusive se presta melhor a se adaptar aos estudos que dizem respeito a quando o cérebro é lesado, quando há alguma lesão cerebral, de tal forma que o cérebro, o encéfalo, vai se configurar de uma outra forma a partir da existência de alguma lesão, mas vai continuar funcionante. Então, como entender isso a partir de lesões? Digamos que a psicologia cognitiva, mais do que a neuropsicologia, procurava entender mais a partir do processo normal de pensamento, do processo normal de cognição, de funções cognitivas, enquanto que a neuropsicologia, em parte, se abria às coisas anatômicas. A partir daí, então, tem isso que acabamos de dizer, de tal forma que passou a ser melhor estudado o cérebro que apresentava também lesões, mas que permanecia de alguma forma com funções cognitivas. E esse é um campo interdisciplinar, a neuropsicologia cognitiva, formado a partir dessas duas áreas multidisciplinares, psicologia cognitiva e neuropsicologia.